graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 9, Doutrinas Bíblicas, capítulo 3, a doutrina de Jesus Cristo, Cristologia. Amados, no tópico 1, a humanidade de Jesus Cristo, foi tratado os seguintes assuntos. Quais as duas provas da humanidade de Jesus Cristo? Quais os falsos conceitos quanto à divindade de Jesus Cristo? E hoje, no tópico 2, o caráter e a obra de Jesus Cristo. Amém? Mas entenda, o caráter de Jesus tem recebido a aprovação e a recomendação não apenas de Deus, dos anjos e dos santos, mas até mesmo os demônios têm reconhecido isso. Dentre os muitos testemunhos quanto ao caráter singular do nosso Salvador, vamos destacar apenas 3 extraídos de pensadores cristãos. Primeiro, Bispo McDowell, abre aspas, o caráter de Jesus dá tremenda força à nossa crença nele. Sua vida foi tudo quanto uma vida deve ser, quando julgada segundo os padrões mais elevados. Fecha aspas. Segundo, Flavel, abre aspas, ainda que algo do caráter de Cristo se tenha revelado em uma era e algo mais dele em outra, a própria eternidade, todavia, não é suficiente para manifestá-lo inteiramente. Fecha aspas. Terceiro, Bispo Foster, abre aspas, seu caráter saiu aprovado através dos ataques maliciosos de 2000 anos e hoje, perante o mundo, apresenta-se impecável em todos os sentidos. Seu nome é sinônimo de Deus sobre a terra. Fecha aspas. Amém? Entenda. Por santidade de Jesus, se entende que ele era absolutamente livre de todos os elementos de impureza e que possuía todos os elementos de pureza e perfeita santidade. E dentre os muitos testemunhos quanto à santidade de Jesus Cristo, se destaca os seguintes. O testemunho do espírito imundo, lá em Marcos, no capítulo 1, versículo 23 e 24. O testemunho de Pilatos, em João, capítulo 18, 38. O testemunho da esposa de Pilatos, Mateus 27, 19. O testemunho do malfeitor moribundo, Lucas 23, 47. O testemunho do centurião romano, Lucas 23, 41, etc. Amados, dentre os muitos casos mencionados no Novo Testamento, a santidade de Jesus se acha manifesta nos seguintes itens tratados com relevância no mesmo testamento. Observe. A. Por sua atitude para com o pecado e justiça. Hebreus, no capítulo 1, verso 9. B. Por suas ações referentes ao pecado e à vontade de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. C. Pela sua exigência de santidade por parte dos outros. Mateus, capítulo 5, verso 48. D. Pela sua repreensão do pecado e dos pecadores. Mateus 16, 23. E. Mediante seu sacrifício para salvar os homens do pecado. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. F. Pelo castigo destinado aos impenitentes. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 ao 9. Mas, continuando ainda a falar sobre o caráter de Jesus Cristo. Por amor de Cristo, se entende seu desejo de bem-estar dos objetos de sua afeição e a sua devoção a essa causa. Nesse particular, os objetos do amor de Jesus são Deus Pai, João 14, 31, a Igreja, Efésios 5, 25, os crentes como indivíduos, Gálatas capítulo 2, versículo 20, os discípulos obedientes, João 14, os pecadores perdidos, Romanos 5, versículos 6 a 8, etc. A mansidão de Jesus Cristo é manifesta ao longo do Novo Testamento. Na longanimidade e tolerância para com os fracos e faltosos, Mateus 12, 20, na concessão do perdão e da paz a quem merecia
censura e condenação. Lucas 7, 38, 48 e 50. No repreender mansamente a Judas Iscariotes, que o traiu. Mateus 26, 48 a 50, etc. A humildade de Cristo, manifesta no Novo Testamento, é demonstrada nos seguintes casos: ao assumir a forma e a posição de servo, João 13, versículo 4 e 5. Ao associar-se aos desprezados e rejeitados, Lucas 15, versículo 1 e 2. Por sua paciente submissão e silêncio em vista de injúrias, ultrajes e injustiças. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23, etc. Então, a obra de Cristo é reflexo do caráter de Cristo, né? E na obra de Cristo nós vamos falar apenas do que tange a nossa redenção, e não do seu ministério pessoal, de ensino, de pregação e de cura. Assim, a importância da morte de Cristo é demonstrada por sua conexão com a encarnação, Hebreus 2,14, pelo lugar de destaque em que é dado nas Escrituras, Lucas 24, 27 e versículo 44, como uma das verdades do Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1, 3 e 4, etc. Amados, como o cristianismo é uma religião nitidamente redentora, ela dá à morte de Cristo o primeiro lugar em sua mensagem evangélica. Desta forma, o cristianismo assume uma posição singular entre todas as religiões do mundo. Jesus Cristo não morreu acidentalmente, nós temos que entender isso, nem como mártir. Também não morreu meramente para exercer influência moral sobre os homens. A morte de Cristo foi predeterminada e voluntária. Atos, capítulo 2, versículo 23, João, capítulo 10, versículo 17 e 18. Foi vicária e sacrificial, 1 Pedro, capítulo 3, verso 18, e 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Foi expiatória e propiciatória, Gálatas, no capítulo 3, verso 13, 1 João, capítulo 4, verso 10. E foi redentora e substitutiva, Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5, e 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Amém? Em seu escopo, a morte de Cristo tem duplo aspecto, o universal e restrito. Assim sendo, entendemos que a morte de Cristo foi pelo mundo inteiro, por cada indivíduo da raça humana, pelos pecadores, pelos justos, pelos ímpios, pela igreja e por todos os crentes. Isso é, a morte de Cristo, ela é universal em sua suficiência, mas restrita em sua eficácia, por causa da dureza do coração do homem. Amém? Nós temos que entender esse ponto, porque muitas vezes nós resistimos à obra do Senhor. E tem muitos irmãos que resistem. Amém? Dentre os muitos resultados da morte de Jesus, salienta-se o seguinte: os homens são atraídos a ele, João capítulo 12, versículo 32 e 33, a propiciação do pecado foi providenciada e o pecado do mundo é removido, João capítulo 1, versículo 29. Foi garantido o perdão de pecados, Efésios capítulo 1, verso 7. Principados e poderes são derrotados, Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, etc. Portanto, irmãos, entenda, a ressurreição de Cristo é o fundamento inabalável do Evangelho e da nossa fé, e que faz do cristianismo o elo de comunhão entre o homem e Cristo. A realidade da ressurreição de Cristo se evidencia ao longo da narrativa novotestamentária. Suas provas se veem. Primeiro, no sepulcro vazio. Segundo, nas aparições do Senhor a várias pessoas. Terceiro, na transformação operada nos discípulos. Quarto, na mudança do dia de descanso semanal. Quinto, no testemunho de Pedro no dia de Pentecostes e de Paulo no Areópago. Sexto, no testemunho de Cristo, quando se revelou a João
em Patmos. Amém? Assim, a ressurreição de Jesus é o cumprimento da promessa de Deus aos pais. Confirma a divindade de Jesus acima de qualquer dúvida e prova de justificação dos crentes. Torna possível o imutável sacerdócio de Cristo, etc. Na sua carta aos Filipenses, quanto à encarnação, humilhação e glorificação de Jesus, escreveu o apóstolo Paulo: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Filipenses, capítulo 2, do versículo 6 ao 9. Observe, amados. A glorificação do Messias, em parte, se deve à sua submissão voluntária à vontade do Pai. Assim como a exaltação do crente, por parte de Deus, depende da sua submissão a Ele. À luz dessas palavras do apóstolo Paulo, a glorificação de Cristo se evidencia aos seguintes fatos. Primeiro, Deus exaltou a Jesus, dando-lhe a dignidade de soberano. Segundo, não apenas a pessoa de Cristo, mas também o seu próprio nome está acima de todo nome que se possa nomear nos céus, na terra e no inferno. Terceiro, o nome de Jesus impõe reverência da parte dos anjos, dos homens e dos demônios. Quarto, no futuro, o nome Cristo será declarado em sua plenitude como Rei dos Reis, Senhor de todos e Senhor da glória. E quinto, para nós encerrarmos, a glorificação plena de Jesus Cristo está intimamente associada à própria glória de Deus Pai. Amém? E na próxima aula, no capítulo 4, a doutrina do Espírito Santo, pneumatologia, tópico 1, a natureza e obra do Espírito Santo. Quais os 3 símbolos do Espírito Santo relacionados com a sua natureza? Qual o ponto de destaque da obra do Espírito Santo no Antigo Testamento, à luz de Jó, capítulo 26, versículo 13? Amém, amados? Observe, cada aula nós estamos nos aprofundando nas doutrinas. Né? Então, a base para você fazer a defesa da sua fé. Observe que nós não quisemos aprofundar de uma vez. Né? Nós estamos trazendo pontos principais para te dar o primeiro pilar, a primeira base, para depois aprofundarmos em cada uma delas. Amém? Que você possa usar esse material para você estar evangelizando seus parentes, amigos, familiares, né? E que nós possamos cumprir o desígnio que o Senhor deixou a cada um de nós. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Porque o Senhor já às portas. Ele está vindo buscar a sua noiva. E nós devemos estar prontos. Se você gostou, deixa aí o seu like. Se você tem alguma questão, alguma pergunta, vai ali nos comentários, deixe o seu questionamento, faça o seu comentário. Nós estaremos te respondendo. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.